Continuando nossa disciplina, né? Aqui quem vos fala é o professor Antônio, e vamos começar aqui com a unidade um, onde nós estudaremos o contexto histórico e político da educação brasileira, aqui na disciplina de Políticas Públicas e Gestão Educacional. Os tópicos dessa aula são a retrospectiva política educacional brasileira, os pressupostos políticos, econômicos e sociais da educação básica, a evolução histórica da administração educacional e também os sistemas educacionais no Brasil. Nós temos como objetivo nessa unidade analisar os principais marcos históricos e políticos que influenciaram o desenvolvimento das políticas educacionais no Brasil, compreender como os fatores políticos, econômicos e sociais eles impactam a estrutura e o funcionamento da educação básica e ainda identificar as principais mudanças nos modelos de administração educacional ao longo do tempo. Também temos como objetivo reconhecer a composição e as especificidades dos sistemas de ensino no Brasil, com ênfase na articulação entre as esferas federal, estadual e municipal. Então é uma aula assim bem, digamos, conteudista, né? Mas nós vamos desenvolver de modo que não fique tão cansativo. Então muita atenção, né? Independente do horário que você esteja assistindo essa videoaula, eu peço atenção, que você faça anotações, que você tenha um bom rendimento nesses minutos aqui nessa unidade, tudo bem? Quando nós pensamos na questão da retrospectiva política educacional na educação brasileira, é necessário a gente voltar ainda lá para o Brasil colônia, né? Onde nós temos ali a educação jesuítica. Essa educação que ela era excludente. Nós sabemos que nem todos tinham acesso ao sistema de ensino, que a questão de ser alfabetizado ela era restrita a algumas categorias e que essa educação não atendia necessariamente todas as camadas sociais. Tanto que nós temos ali um número assim quase, talvez, né, entre os habitantes aqui do Brasil, quase 100% de pessoas analfabetas. Então, as pessoas que têm acesso às letras, no geral, elas não são ainda aqui do nosso território, elas vieram e têm pouco acesso à educação. Depois desse período, que ele é longo, mas que nós não vamos detalhar nessa educação, nessa disciplina, né, a história da educação, eu acredito que ou vocês tiveram ou terão em outro momento, mas nós já vamos pular aqui para o Império. É um pulo muito grande, viu? Mas ainda no Império, nós ainda não conseguimos atender essa demanda de uma educação para todos, uma educação mais inclusiva, mais abrangente. Ainda é uma escola para as elites. É uma escola que ainda não atende todas as camadas sociais e que somente a elite tem acesso e com algumas regalias. Então, o ideal de alfabetizar, de educar, de incluir, de trazer para todas as categorias também não acontece aqui no Império. E depois do Império, né, nós que conhecemos a história, vamos chegar aí na República. No Brasil republicano, nós temos ali algumas iniciativas com relação à alfabetização, né, da alfabetização em massa da população, mas uma educação ainda muito dentro do civismo, né? Uma educação para exaltar a república, para exaltar o país, não aquela educação que nós vamos ter posteriormente, ali nos anos 80, onde vai se buscar tratar mais do ser humano, da importância dele ter acesso ao conhecimento. Depois da República, nós temos um período ali muito minucioso da história brasileira, que é a ditadura militar, né? O golpe de 60 e ali o controle ideológico do Estado nesse momento, onde o Estado ele fica ali padronizando o que deve ser ensinado, o que deve acontecer nas escolas, uma educação altamente tecnicista, que ainda não é também o que nós temos interesse. Nessa disciplina, nós vamos falar depois, um pouquinho mais para frente, sobre as LDBs que nós já tivemos, e aí nós vamos aprofundar mais essa fala. Mas nós chegamos aqui na Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, onde ela vai trazer a educação como um direito, e esse direito deve ser assegurado pelo Estado. Então, nessa disciplina também nós vamos passar nesse momento, onde nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre os marcos históricos e políticos que levaram à promulgação dessa Constituição e a educação como um direito, a educação como um bem
que deve ser comum para todos os brasileiros, natos e naturalizados. Dentro dos pressupostos políticos, econômicos e sociais da educação básica, nós sabemos que quando a gente fala de educação, essa educação ela sempre vai se referir, né, ou se reportar aos interesses sociais e políticos. Então, quando eu falei lá no início, por exemplo, ali na República, onde a educação era mais para digamos, um certo público, quem era esse público? Quem definia? Quem tinha prioridade na educação? Então, tudo que acontece dentro da educação parte de uma política que é pensado por um grupo e esse grupo vai, de algum modo, promover essa educação no sentido de se perpetuar no poder, no sentido de deter ali o conhecimento e não fazer com que todos tenham acesso e que chegue talvez nos ideais de igualdade, de equidade, que nós vamos ter essa discussão somente lá a partir da Constituição de 88. E quando a gente pensa nessa educação, nesses pressupostos, temos que pensar também na questão do Brasil, da desigualdade social e principalmente da desigualdade do acesso à escola. Nós sabemos que a escola pública ela é uma conquista. Ela não é ali algo que foi, digamos, entregue por uma divindade, mas ela é fruto de uma luta de uma categoria que em um dado momento é oprimida e que ela busca ali, né, sempre meios de melhorar e de ter acesso a essa escola. Então não podemos tirar dessa questão as disputas sociais que existem dentro dessa sistemática, né, dessa sistematização da educação que nós temos hoje. E também a questão do papel da economia nas políticas públicas educacionais. Quando fala de economia, nós sabemos que tudo gira em torno ali do capital, né? Para acontecer qualquer política, ela precisa ser fomentada, ela precisa ter uma base para ela se consolidar. Então, pensando na economia, é interessante já trazer essa ideia que as políticas educacionais elas vão ter fomentos e elas devem ali se originar e se materializar por meio dessas políticas que vão ser conduzidas por pessoas e essas pessoas já beberam nessa mesma fonte da educação. Então, lembrando que tudo que acontece tem relação direta com as políticas, desde a sistemática de ensino, desde o tipo de educação, do tipo de homem que se forma e do tipo de pessoa que se tem na sociedade. Todos entrarem nesse arcabouço dessa Constituição educacional, né, que passou pelos fatores sociais, políticos e também econômicos. Ainda dentro dos pressupostos políticos e econômicos da educação, nós sabemos que a educação básica ela não é neutra, ela atravessa e é atravessada por contextos históricos, ideológicos e econômicos. Como nós colocamos há pouco, né, essa educação ela vai refletir ali os interesses de um dado grupo, um grupo esse que é político, e para compreender todas essas relações entre a educação, entre o Estado, entre a própria sociedade, é preciso se aprofundar nesse conhecimento, de entender essa política e, por fim, ter a educação como um direito, direito esse garantido por lei, mas que nós sabemos que é muito desigual na prática, né? Todas as escolas são iguais, a escola da zona rural é igual à escola da zona urbana, nós sabemos que não, né? Que tem muita diferença e que nós precisamos ficar atento para que o direito, esse direito que nos é assistido, ele prevaleça e que a gente tenha acesso às políticas, à educação e tudo que a nossa Constituição nos garante. Falando em política, falando em educação, nós precisamos entender que essas políticas, ela é ali moldada por uma administração. Então, existe uma administração, que aqui nós vamos colocar como administração educacional, que vai moldando essas políticas. Nós temos essa administração digamos, da governança em vários momentos. Por exemplo, no Império nós temos uma centralização, onde todas as decisões elas estavam ali nas mãos do imperador e que ele controlava tudo ali de perto. Depois nós temos, voltando aqui para a República, né? Em 1988, a descentralização da administração, onde nós podemos perceber ali a autonomia de alguns entes com relação às tomadas de decisões. E dentro dessa parte, dessa descentralização, dessa autonomia,
nós podemos falar em gestão democrática, que é um princípio que nós vamos trabalhar principalmente na unidade 4 dessa disciplina, mas que é um princípio que vai gerir principalmente a nossa escola, que aparece lá na própria Constituição de 88, que é a descentralização, e também na nossa LDB atual, aqui está em vigência. A unidade 4 nós vamos nos aprofundar bastante sobre essa questão da gestão democrática. Os desafios da educação brasileira, né? Nós sabemos que nós temos desafios políticos, econômicos, sociais, e que esses desafios eles precisam ser encarados, discutidos e principalmente apontados soluções. Se a gente pensar, por exemplo, nos desafios econômicos, nós temos um financiamento inadequado da educação. Nós não temos recursos suficientes para ter uma escola, digamos, de qualidade, em todos os lugares do Brasil. Um país gigantesco como o Brasil tem um déficit muito grande, às vezes, né, em algumas escolas, né? Escolas com um mínimo de estrutura, escola, às vezes, que não tem condições dos alunos ter uma aprendizagem tão, talvez, adequada ou eficiente como em outras regiões. Se a gente pensar, por exemplo, nas questões políticas, né? Nas próprias desigualdades e exclusões que passam também nas questões relacionadas à questão social, o que eu acabei de falar também com relação ao acesso à escola. Então, nós temos muitos pontos que precisam ser discutidos, muitos desafios que precisam ser feitos, como nesse momento que nós estamos fazendo aqui, discutindo, para a gente poder chegar em outros momentos e levar essa discussão, e talvez essa discussão virar uma política, e aí sim cobrar uma aplicação, um rigor, um acompanhamento e algum modo, né, de resolver ou de mitigar essas possíveis situações. O sistema educacional no Brasil. Nós sabemos e vamos estudar mais detalhadamente no decorrer das unidades como é que está dividida, digamos, as responsabilidades de cada ente federado, né? Nós somos um país onde nós temos os entes federados, né? Ou seja, dentro dessa federação nós temos a União, o Estado, o município, e cada um tem uma responsabilidade, né? A União, se tratando de educação, ela está ali com a questão das diretrizes e do financiamento. Os estados são responsáveis, em suma, pelo ensino médio e os municípios pela educação infantil e fundamental. Então, quando a gente traz esses entes, nós precisamos ver o que é responsabilidade de cada um e, dentro dessa política macro, dessa política pública, cobrar de cada ente federado a sua devida responsabilidade. Por exemplo, na região que você mora, digamos que não tenha creche. Não tem creche na minha cidade. O que é que eu faço? Quem é o ente responsável pelo, digamos, por promover o acesso à creche? O município. Então, você vai cobrar na Secretaria de Educação. Então, é preciso que a gente, enquanto aluno, né, de graduação, da licenciatura, da matemática e de outras áreas, tenha essa consciência, porque um dia você pode ser um gestor e você vai ter que saber cobrar do ente responsável pelaquela demanda que surgir aí no seu percurso. Então, faz-se interessante entender essa questão dessa sistematização da educação e das devidas responsabilidades, pensando em cada ente federado. A educação, turma, ela é um direito garantido ou ainda é um privilégio? Se vocês olharem essa imagem, tem aí uma escola da zona urbana e uma escola da zona rural. Elas são iguais? Os alunos têm acesso aos mesmos materiais? Será que essa aprendizagem ela é comum? O que um estuda, o outro também está estudando? Quais as marcas históricas ainda permanecem em nossas escolas? Na escola de vocês, como é que vocês avaliam o que que ainda traz aí, talvez, da escola lá dos jesuítas? Será que ainda tem alguma coisa? Como você percebe o papel da política na educação da sua comunidade? Então, como é que as políticas públicas aí na região que você mora, na sua cidade, como é que você percebe essa questão? Como é que elas estão relacionadas? A educação básica ela é um campo de disputa. Ela não nasce neutra, nem se desenvolve sozinha. Ela é atravessada por ideias, contextos e desigualdades. Que possamos reconhecê-la como direito, lutar por justiça e entender que transformar a escola também é transformar a sociedade, viu?
Então, é um ponto muito importante essa de você entender e cobrar sobre as questões relacionadas às políticas públicas. Essas são as principais referências utilizadas nessa aula e, mais uma vez, muito obrigado e nos veremos na próxima unidade. Até mais.